Tudo bom? Tudo. E você? Tudo jóia. Então vamos lá. Semana passada a gente estava falando sobre o controle de contas a pagar da empresa, né? Então, só recapitulando rapidamente, falamos que ela precisa conhecer quando. Aliás, a gente já está falando de contas a receber, né? Deixa eu seguir aqui, peraí. Isso, né? Que a empresa precisa conhecer, né, a importância do contas a receber, é que a empresa precisa ter conhecimento, vamos anotar aqui, conhecimento do que vai entrar no caixa da empresa. Bom dia, Ana Carolina Cra. Ela está conectando o áudio ainda. O que eu vou registrar? Vou registrar todas as vendas que foram realizadas a prazo. Então, a Lorena foi lá e fez uma compra. A gente até discutiu aquela questão do prazo do cartão de crédito, né? Que a Natana trouxe. Então, ela fez uma compra no cartão de crédito. Se o Rafael falar, não, minha empresa tem caixa para esperar os 30 dias para receber, ele vai lançar essa venda para a Lorena como contas a receber, né? Eu tenho dois tipos. Eu tenho o controle de contas em carteira, que é aquele que eu pago diretamente na empresa, e o bancário, que eu pago diretamente para o banco, né? Isso tudo conversamos na semana passada, só fazendo uma recapitulação. E aí, gente, eu tinha começado a montar com vocês, né, um modelinho aqui, um exemplo. Então, eu tenho lá o número do documento, o tipo dele, pode ser boleto, nota promissória, cheque, né, duplicata, a data de vencimento e o valor. Aí, eu tenho aqui uma data de pagamento, um valor, juros e um status. Eu já sei que a Simone está trabalhando com vocês isso aqui, não tá? Alô? Oi. Oi? Trabalhando o quê? A Simone está vendo com vocês isso aqui de montar uma função C, não está aqui É, numa folha, numa terminou a C agora, vai começar a Conte C Conte agora. C, isso. É, E depois ela provavelmente vai ensinar a formatação condicional ou ela já ensinou hoje? não, já ensinou. Foi hoje Tá. as atividades que ela corrigiu lá. Então, ela ensinou a montar uma planilha dessa daqui, que calcula a data, o valor do pagamento de acordo com a data? Olha só o que eu fiz aqui, vamos lá. Igual essa daí, ela não passou, não. Tá, vamos lá. Então vamos entender aqui. O valor do pagamento, vamos relembrar, ele vai ser sempre o valor da dívida mais juros. Vocês concordam comigo? É, Se os juros for zero, é igual ao valor da dívida. Até aí, né? E como que eu vou calcular os juros? Os juros é quem? É o valor da dívida vezes uma taxa. No caso aqui eu trabalhei com uma taxa de 0,033%, mais vezes o tempo, que é quem? A a data diferença entre a data de pagamento e a data de vencimento. vencimento. Lembrando, matemática, quando eu falo em diferença, eu faço uma subtração, né? Então, olha só, eu montei aqui uma fórmula. Se a data de pagamento for vazia, então significa que não venceu ainda, tá? Ou que não paguei ainda. Então, o que ele vai calcular de juros? Tá aqui, ó, zero, né?
Dá duplo clique que mostra a fórmula aqui, ó. Então vai pegar 0. Agora, se eu preencher a fórmula com a data de pagamento, aí ele vai calcular para mim essa diferença. Então, vamos fazer aqui ó, um exemplo. Vencia dia 2, eu paguei dia 3. Então, 3/9 de 2020. Vai dar 49 centavos de juros. Então, já somou aqui no valor. Ah, eu paguei dia 4. 99 centavos. E assim vai, né? Se eu for mudando aqui essa data, ela vai automaticamente atualizar para mim. Isso, gente, é o que a gente chama, né, da planilha automatizada, que eu não preciso ficar fazendo na mão, item por item, tá? Aqui a gente também pode colocar assim, ó, se esse aqui for igual a vazio, em aberto. Se não, Senão já tá pago. vai aparecer pago. Peraí que deu falso porque eu não completei a fórmula, né? Então, tá pago. E se eu deletar? Vamos ver se vai dar certo. Em aberto. Deu certo. Só que aí entra ainda a questão da formatação condicional, que é para a gente trabalhar com cor, né? Para poder visualizar melhor isso, tá? Então, quando forem montar e quando a gente for preparar o projeto final, vocês vão ter que montar uma dessa daqui para a empresa, tanto contas a pagar quanto contas a receber. Nós vamos trabalhar essa questão aí da formatação condicional. Normalmente, o que o aluno faz? Se tiver em aberto, ele coloca uma cor tipo amarelo, vermelho. Se tiver pago, coloca verde, porque fica mais fácil até da gente visualizar, né? Então, vou até aqui, ó, colocar uma condição para ela. E carregou a condição? Está carregando. Olha lá. O valor da cédula é igual a em aberto eu quero que fique em amarelo, vamos ver. Não foi. Vamos lá. Formatar. Condicional. Igual a em aberto. No da Simone é diferente esse. Sim, é porque o meu não é o Office. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalho Ah, é. com o LibreOffice, né? Uhum. Então, o meu é outra outra situação aqui, tá? Uhum. Então, pago e aí depois eu vou ter que configurar as cores. Mas aí depois eu faço isso com vocês mais para frente. Cancelar, novo estilo. Eu deveria ter configurado um novo estilo ali. Mas deu para entender a estrutura aqui dessa planilha, gente?
Deu. Pra mim deu. Então tá. Espero que a Lorena também, já que ela não falou nada. Uhum. Agora vamos falar de uma outra figura, gente. De duas figuras, na verdade. E agora eu vou precisar da total e completa atenção de vocês, porque isso aqui vai reunir tudo que nós vimos até agora nesse módulo. Tá? Então, olha só. Nós vamos falar de um cara chamado fluxo de caixa. Nós já falamos do movimento de caixa lá atrás. Agora nós vamos falar do fluxo de caixa e do DRE. DRE é uma sigla para demonstração do resultado no exercício, tá? Exercício significa um período de tempo, tá? Então, vamos entender o que é isso. Os dois são um apanhado que eu faço de todas as entradas e saídas da minha empresa dentro de um determinado espaço de tempo. Qual a diferença? Normalmente, eu trabalho fluxo de caixa mês a mês, então eu sempre vou ter o fluxo de caixa daquele mês. E o DRE, normalmente, a gente trabalha ele período maior, a gente trabalha ele de 6 em 6 meses ou anual, tá? O DRE é o cara que vai me falar de verdade se a minha empresa teve lucro ou se ela teve o quê? Qual que é o oposto do lucro? Prejuízo? Prejuízo, tá? Então, o DRE, já acabei de dar a importância dele para vocês. O DRE ele é importante porque ele que vai determinar se a minha empresa teve lucro ou prejuízo. Só que para montar o DRE, eu uso o fluxo de caixa. Então, pronto. Está definido aqui também o motivo de importância para o fluxo de caixa. Tá? E o fluxo de caixa, para ser montado, ele vai utilizar o movimento de caixa, ele vai utilizar o contas a pagar, contas a receber. Então, vocês estão vendo que vai se encaixando uma coisa na outra para montar uma maior? Certo? Porém, nós temos aqui algumas coisinhas que a gente precisa entender. O fluxo de caixa, ele trabalha com um negócio chamado regime de caixa. E o DRE trabalha com um negócio chamado regime de competência. Então vamos imaginar o seguinte, olha só. O Rafael fez uma compra no dia. Hoje é dia 9 de setembro de 2020 e vai pagar no dia para pagar no dia 25 de setembro de 2020. Não é nem 30 dias. É até esse dia ou nesse dia? Nesse dia, para pagar no dia. Tá? Porém, ele atrasou o pagamento e pagou no dia 10 de outubro. Tá? Então vamos lá, vamos grifar aqui algumas informações. Ó. Vou pintar de outra cor. Então, que dia que ele tinha que pagar? 25, 25. Que dia que ele pagou? 10. 10. O que vai acontecer? Olha só. O regime de caixa, então vamos anotar aqui. Registra a entrada
real do dinheiro. E o regime de competência registra quando o dinheiro deveria ter entrado. Então vamos lá. No fluxo de caixa, que trabalha com regime de caixa, eu vou lançar que esse dinheiro entrou em que mês? Outubro. Outubro. Porém, no regime de competência, que registra quando ele deveria ter entrado, eu vou registrar esse dinheiro quando? Quando que ele deveria ter entrado? 25 de setembro. Então, no DRE, eu vou registrar essa entrada em setembro. E no fluxo de caixa, eu vou registrar em outubro. Então, esse cara aqui vai vir para cá. E esse cara aqui, ó, vai vir para cá. Deu para entender a diferença entre eles? Uhum. Um vai registrar o que aconteceu de verdade no caixa. O outro vai registrar o que deveria acontecer se fosse da forma correta. Certo? Beleza. Então, isso já vai me falar o que também? Que é importante eu fazer os dois para acompanhar a realidade. Ah, Marcelo, mas isso aí só vai fazer diferença se eu fizer o DRE mês a mês, não é? Sim, se eu fizer o DRE mês a mês, eu vou achar diferenças. Se eu fizer o DRE no final do ano, essa diferença é menor. Por quê? Porque aí só vai entrar essa diferença naquelas coisas que as pessoas deixaram de pagar no final do ano ali, né? Então tem pouco registro de diferença. Até aqui, tudo bem? Para mim, sim. Tá. Eu vou trocar aqui o compartilhamento de tela um minutinho para colocar uma lousa, quadro branco, para eu anotar outras coisas aqui. Tá? Então, olha só. Além disso tudo que eu falei, quando eu falo do fluxo de caixa, eu tenho dois tipos. Eu tenho o histórico e eu tenho um outro tipo, que é o tipo projetado. Tá? Então, vamos entender a diferença entre eles. Eu vou até inverter a ordem deles aqui, ó. O tipo projetado, eu faço uma previsão do que eu acredito que vai acontecer naquele período. Normalmente é realizado no começo de cada mês. Então, o que eu faço? Eu faço com base na minha situação passada, né? Com base no que vem acontecendo na minha empresa, eu faço uma previsão do que eu acho que vai acontecer nesse mês. Tá? Gente, previsão significa que você não vai ter um acerto de 100%, né? Você está prevendo. Tem várias possibilidades que podem acontecer que vão mudar o resultado disso. Porém, se você fizer tudo certo, essa previsão ela pode ficar mais próxima da realidade. E quanto mais próxima, melhor, certo? E aí eu tenho o histórico. No fluxo de caixa histórico, eu lanço o que realmente aconteceu durante aquele determinado espaço
de tempo medido. Então, eu normalmente, vamos lá, é feito ao final do mês. Então, eu vou ter os dois lado a lado e vou comparar. E a minha série histórica vai servir para fazer o quê? Para planejar. Então, vamos colocar aqui. A série histórica serve para ajudar a planejar a projeção. Ou seja, um ajuda a montar o outro. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Eu tô lá, ó, minha energia elétrica, por exemplo. Eu paguei R$ 200 num mês, 202 no outro, 199 no outro, 200 de novo no outro. Vocês concordam que eu posso lançar, a não ser que haja uma alteração de tarifa, haja alguma alteração muito louca, que para o próximo mês eu posso projetar que provavelmente eu vou gastar uns R$ 200 de novo de energia? Se todo mês eu estou ficando entre 199, 201, 199, 201, 202, 198, eu posso projetar 200 para o próximo mês, porque há uma grande chance de ficar em torno disso. A média, né? É uma média. Isso, tá? Agora, Marcelo, só que aí chegou a conta e veio 215. Ok, veio 215, então vamos analisar o que é que aconteceu. E aí é que você vai fazer a análise, tá? Eu lancei uma projeção de 200, veio 215. Vamos analisar por que deu essa diferença. Será que essa diferença ocorreu porque teve aumento na tarifa de energia elétrica? Pode ter sido, não pode? E aí o aumento na tarifa está no meu controle? Eu controlo o aumento de tarifa? Não controlo. Agora, não, é porque nós deixamos geladeira aberta e aí aumenta o consumo de energia, aumentou o uso do micro-ondas, ou aumentou o consumo do ar-condicionado, significa que a gente está precisando fazer uma manutenção no ar, ele está gastando mais, né? Então, isso serve, inclusive, uma boa gestão financeira da empresa, para evitar problemas. Porque, por exemplo, se não houve aumento da tarifa, se não teve geladeira aberta, se não teve aumento, por exemplo, no consumo do micro-ondas, tá tudo igual, então eu estou com problema de energia elétrica. Eu tenho que chamar alguém para arrumar. Então, olha só como é importante fazer esse acompanhamento do fluxo de caixa. Tá? Como é importante eu fazer esse controle para evitar que a minha empresa perca dinheiro. A mesma coisa serve para as entradas. Eu falei aqui das saídas, mas as entradas de dinheiro na empresa é a mesma coisa. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tive em janeiro, eu vendi R$ 15.000. Em janeiro. Em fevereiro, eu vendi 15.500. Em março, eu vendi 14.000. Em abril, eu vendi 14.500. Em maio, eu vendi 15. Em junho, eu vendi 14.500. Em julho, eu vendi 15.700. Em agosto, acabou agora há pouco, eu vendi
15 mil. Vocês concordam que eu estou sempre girando em torno dos 15 mil? Eu não posso projetar uma possível venda agora para... agora para setembro. Eu não posso projetar uma possível venda também de 15 mil? Mesmo que esse 15 mil ele feche um pouco acima ou um pouquinho abaixo, mas que eu estou girando em torno disso? Tá? Então eu posso projetar. Então vou projetar para setembro 15 mil. Eu posso. Só que aí chegou em setembro, eu vendi 12 mil. Olha só, pelo meu histórico, existia alguma coisa que indicava que eu ia ter uma queda tão grande assim? Não. Não. Então eu vou precisar avaliar o quê? O que é que aconteceu efetivamente no mês de setembro que levou a essa queda. Então eu tenho várias situações. Pode ser uma crise econômica no país? Pode. E aí eu não tenho como aumentar a venda de uma maneira fácil, porque não está no meu controle. Mas pode ter sido, de repente, alguma coisa que aconteceu interno na empresa, de repente mau atendimento, de repente cliente insatisfeito e que eu não tentei reverter essa situação e que levou a uma má visão da minha empresa, né? Uma visibilidade ruim para minha empresa no mercado? Pode ter sido isso? Pode. E aí eu tenho que fazer o quê? Correr atrás. Então, gente, vocês conseguem enxergar que, mesmo a gente falando aqui de questão financeira, eu posso ter um impacto financeiro vindo de outro setor? A gestão de pessoas, por exemplo. Então, a gestão financeira, gente, ela não está lidando só com números. Ela é uma extrapolação. Eu vou pegar os números, eu vou analisar o porquê que isso acontece para buscar uma solução. Então, a coisa é muito mais complexa do que só olhar e falar assim, ah, caiu a venda, é crise, né? Não, é crise, pode ser. Que tipo? Essa crise é minha ou essa crise é do país? Se é do país, o que eu posso fazer para não cair mais as vendas? Ah, eu vou ter que reduzir custo, reduzir preço. Para reduzir custo, eu vou ter que mandar a gente embora, provavelmente. Então, gente, isso aqui é uma ferramenta, quando bem utilizada, importantíssima para uma empresa, para que ela evite prejuízos. Tá? Na próxima semana, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu salvar essa tela para eu mandar para vocês. Na próxima semana, eu vou ensinar para vocês aqui, ó, eu tenho um modelinho de fluxo de caixa, então nós vamos trabalhar com ele e vou também trabalhar com o DRE. E vou trabalhar, inclusive, com um negócio, não sei se a Simone já passou para vocês, que é a interligação de planilhas. Ela já ensinou? Ah, já falou sobre. Tá? Então, vou ensinar, vou falar sobre isso. Para vocês verem, como eu disse, gente, como que a minha matéria nesse módulo, ela é muito conectada com a matéria da Simone, né? Uhum. Então, a nossa matéria se conversa, né? Então, assim, gente, não percam semana que vem. Essa é a parte que o pessoal mais apanha quando vai fazer o projeto final. É a parte, assim, que pode salvar uma empresa de verdade. Agora, não estou nem falando do projeto empresa, tá, gente? Vou montar um negócio. Se não fizer essa boa gestão, quebra. Se não souber cuidar disso, quebra. E quebra mesmo, quebra rápido. Tá? É só lembrar aquela estatística, mais de 50% das empresas do Brasil que abrem
fecham antes de completar um aninho de vida. Então, olha a responsabilidade, ok? Eu agradeço demais a participação de vocês. Espero vocês semana que vem. Até lá, gente. Até.